Olá! Hoje estou aqui para alertar sobre alguns fatores importantes em relação à escolha e o uso dos inversores de tensão da Hayama, que incluem baterias, os cabos, o equipamento que será alimentado, o próprio inversor e o ambiente que será instalado. Primeiramente, vamos falar sobre as baterias. Dependendo do modelo e da potência do inversor que será utilizado, é necessário realizar associações nas baterias. Estas podem ser ligadas em série ou em paralelo. Na associação em série, que é ilustrada conforme a figura, é quando a partir de baterias de 12 volts se quer utilizar uma tensão de 24 volts. Nessa associação, a tensão das baterias é somada e sua capacidade em ampere-hora é mantida. Por exemplo, duas baterias de 12 volts e 100 ampere-hora em série resulta em uma tensão de 24 volts e capacidade de 100 ampere-hora. Na associação em paralelo, ilustrada na figura, é normalmente usada quando se deseja uma maior capacidade de corrente, pois a partir de duas baterias de 12 volts, 100 ampere-hora, neste tipo de associação se tem tensão de 12 volts e 200 ampere-hora. Ainda em relação a associações de bateria, é importante considerar alguns pontos. Primeiro, todas, independente do tipo de associação, devem ter a mesma capacidade em ampere-hora, devem ser da mesma marca e mesmo tempo de uso. Em caso de troca, todas as baterias devem ser substituídas ao mesmo tempo. Para uma melhor performance do conjunto, recomendamos o uso de baterias estacionárias. O segundo ponto que deve ser observado são os cabos. Estes devem ter bitola compatível com o consumo do inversor. Caso seja necessário um comprimento maior do que aquele que acompanha o inversor, é necessário aumentar o seu diâmetro. É importante também salientar que todas as conexões entre bateria e inversor devem ser com parafusos de aperto. Em relação à escolha do inversor, é preciso verificar qual sua tensão de entrada, ou seja, se é 12 ou 24 volts. Lembrando que para se obter tensão de 24 volts, é necessário associar duas baterias em série. É preciso também que a tensão de saída seja igual à do equipamento que se deseja alimentar, ou seja, 127 ou 220 volts. Para não sobrecarregar todo o sistema, recomenda-se utilizar 80% da potência do inversor. É importante também alertar que equipamentos com motor possuem corrente de partida 8 vezes maior que aquele em consumo contínuo, e isso também deve ser considerado na escolha do inversor. Após ter todas essas informações, basta ligar os polos positivo e negativo da bateria ao inversor, através dos cabos que acompanham o produto. Para o melhor rendimento do conjunto, recomendamos a utilização dos cabos originais. Em relação ao equipamento que se deseja alimentar com o inversor, é importante saber qual sua tensão, ou seja, se é 127 ou 220 volts, e verificar também se sua potência em watts é compatível com aquela fornecida pelo inversor escolhido. Lembrando, novamente, que deve ser considerado a corrente de partida de equipamentos com motores. Após a instalação, basta conectar seu equipamento na tomada do inversor. Recomendamos que durante a instalação, tanto do inversor quanto o equipamento permaneçam com sua chave de acionamento na posição desligado. Para finalizar, é necessário certificar-se que o inversor será instalado em lugares distantes de pingos de água, que seja manuseado com mãos secas, que esteja em local ventilado e que a abertura de sua ventoinha esteja desobstruída.